Bom, boa tarde, pessoal. Tá dando um pouquinho de eco, mas é só para eu apresentar a professora, já abro para ela falar. Então, a professora Marina Bufa César, ela é graduada em História pela Unesp, Campus de Franca, a gente estudou juntas, inclusive, na graduação, tá? Depois ela fez o mestrado dela no Museu Nacional da UFRJ, com pesquisa em egiptologia sobre os escaravelhos coração, e atualmente ela desenvolve o doutorado dela também em arqueologia no Museu Nacional da UFRJ. A pesquisa dela atualmente está concentrada nas mudanças morfológicas e químicas dos chabitis, não sei se pronuncia assim, depois se estiver errado ela me corrige, por favor, em faiança da coleção egípcia, resgatados dos escombros resultantes do incêndio ocorrido no Museu Nacional em 2018. Então, como vocês podem ver, a professora Marina, ela tem trabalhado desde o mestrado no Museu Nacional, né, da UFRJ, e por conta disso, nós a convidamos, né, para esse evento organizado pelo GEMAN e pelo LEA, da UFO, né, para ela falar para a gente um pouquinho sobre essas pesquisas e sobre a questão do que aconteceu com as peças da coleção egípcia do Museu Nacional após o incêndio. Então, eu agradeço muito a presença da professora Marina, sou super feliz de reencontrá-la, ainda que virtualmente, e agradeço também a presença de todos vocês que estão aqui hoje, tá? Então, Marina, a fala é sua, muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui participando dessa chamada. Eu vou falar para vocês que é muito assim, não é uma coisa fácil de falar sobre o que aconteceu no Museu Nacional, mas é algo que a gente tem que contar e como que está o museu hoje. Então, vamos começar. Hoje sou doutoranda no Museu Nacional, trabalho com os chabites, né? Os chapites resgatados, e nós estamos fazendo uma análise morfológica de como ficou a mudança, que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Mas vamos começar a falar sobre o museu, né? Cadê que a Samira não passa meus e-mails? Samira? Quem que está passando meus slides? Henrique. Obrigada. Como todo mundo conhece, o Museu Nacional é dessa forma, ele sempre foi assim. Ele continua assim? Não sei. Henrique? Tá. Agora eu vou mostrar para vocês a distribuição das exposições. Eu não sei se vocês conseguem ver no cursor. A coleção egípcia ficava aonde está bem laranjinha, certo? Então ela estava no segundo pavimento e ela caiu para o primeiro pavimento na hora do incêndio. Na hora do incêndio, ou também pode ter acontecido isso quando estavam os bombeiros tentando apagar o incêndio do Museu Nacional. Então nós tínhamos a coleção egípcia toda no segundo pavimento e ela caiu em cima do primeiro pavimento, que tinha baleias, coleopteras, um monte de coisa, um monte de... Nossa, gente, desculpa. Eu fico muito emocionada, mas tudo bem, mas vamos que vamos. E aí a coleção caiu em cima. Daí o que a gente fez? Eu não consigo passar. Henrique, vou ter que passar sobre Henrique toda hora. Henrique, essa era a coleção egípcia. Nessa foto, a gente vê direitinho a ordem e a gente vê as estelas, porque isso é muito importante. A gente vê as estelas, vê os caixões. Essa era a coleção egípcia antes do incêndio. Se eu não me engano, essa foto não foi tão tempo antes, assim, foi uns 5, 6 meses antes. Henrique? Onde? E aqui o resto da coleção. Por que eu estou mostrando tanta coleção para vocês? Para que a gente possa entender o que aconteceu. O que aconteceu? Agora vai, Henrique, por favor. O que aconteceu foi isso. Acabou. Acabou? Não, gente, não acabou. Por quê? Todo mundo nesse dia 2 de setembro, eu não sei o que cada um estava fazendo, né? Eu sei o que eu estava fazendo. Eu estava jogando Mario Kart Wii com os amigos meus. Não vou mentir. Era um domingo à noite. E aí me ligaram correndo e eu falei, gente, mas o que está acontecendo? E falaram, liga para ver e ver o que está acontecendo, ver o que a gente pode fazer. Aí a minha reação foi, nada.
Né? Quando você vê dessa forma, você fala, a gente não pode fazer nada. Na verdade, eu fiz uma coisa só, eu liguei pro meu pai e falei, é como se você estivesse morrendo na minha frente. Foi isso. Tá, até então, acabou a coleção, acabou o Museu Nacional, acabou tudo. Não acabou. Manda o próximo, por favor. Você vê que colapsou, eu estou mostrando sempre o colapso, né? Porque o colapso é importante para a gente. Pelo seguinte, a gente consegue ver que quando uma coleção caiu em cima da outra, elas se preservaram. Elas se preservaram. É estranho de falar? É estranho de falar. A gente não sabe direito se foi a água, se foi totalmente um incêndio, o que foi. Mas as coleções se preservaram. Porque foi colapsando e a gente conseguia ver direitinho na escavação, daqui a pouco vocês vão ver a escavação, direitinho na escavação, o que caiu uma coisa em cima da outra. Então, assim, isso pra gente é muito importante, que a gente chama na arqueologia de estratigrafia. Eu não sei se todo mundo aqui também trabalha em arqueologia, mas a gente chama de estratigrafia. Então, virou uma estratigrafia do Museu Nacional. Então, a gente foi vendo o que estava acontecendo depois do incêndio. E aí, vamos lá, Henrique. Sou o Henrique contando. Olha que bonito. Dei uns segundos para vocês pensarem. O que é isso? Entulho? Não. Essa é a sala de antropologia biológica do Museu Nacional, que estava no 3º andar, caiu para o 1º e assim ficou. Vocês podem ver que eu estou, na primeira foto ali, eu coloco uma escala. A escala são ossos de sambaquianos. Né? Porque assim, eu não sei como que vocês estão aprendendo, mas se fala sambaquianos ou sambaqueiros, né? Então é uma sala cheia de ossos. Sambaquianos e sambaqueiros, os nossos indígenas. Então assim, a gente teve todo o respeito, vê que tá tudo certinho e não foi fácil, mas a gente está firme e forte. Essa sala a gente recuperou, todo o material foi recuperado, todo o material já foi catalogado e tudo mais. Ela está perfeita. Henrique, eu só falo Henrique agora. Henrique, só outro menino. Olha lá, ele se dispersou. Não é a moça? Cadê a moça que está passando? Henrique se dispersou, foi no banheiro, né? Bom, mas não, ele tá aqui, gente. Ele tá tentando passar. Tá aqui. Essa sala, gente, é uma sala importantíssima para o Museu Nacional. Aqui sou eu na sala egípcia. Aquela sala, ela é importantíssima para o Museu Nacional. Por quê? Quando a gente fala de sambaquianos, em nenhum outro lugar tinha tantos remanescentes humanos como no Museu Nacional. Então, assim, a gente conseguiu resgatar muito e por sorte, eu não sei como falar isso, porque não existe sorte, né, gente? Mas na hora em que eles foram apagar o incêndio que estava acontecendo nessa sala, eles jogaram diretamente para o outro lado a água. Então, assim, a sala ela só colapsou. Ela só caiu uma em cima da outra, mas ela não perdeu toda a memória e tudo, como aconteceu, por exemplo, com a gente na sala egípcia. Que aí vem a sala egípcia, que é essa foto que vocês estão vendo agora. Esse é o momento que eu estou na sala egípcia, resgatando as estelas, né? Que as estelas são como se fossem lápides. E elas são maravilhosas e continuam maravilhosas. A gente até conseguiu resgatar mais do que eu imaginava. A gente estava resgatando as estelas, então vocês conseguem ver que a gente está com muitos baldes, com muitas caixas e tudo, porque depois todo o material foi peneirado, nada foi perdido. Sim, do que a gente pôde recuperar, tudo foi perdido. Recuperado. Nossa, eu tô meio... Tudo foi recuperado. Mas nesse momento que a gente está resgatando as estelas, a gente já estava quase que finalizando o nosso trabalho no resgate.
já tinha resgatado outras salas, já tinha feito um monte de coisa. Foi um momento, assim, em que a gente precisava fazer isso. Eu conheci o professor Antônio Brancaleão em 2000, então, assim, depois que a gente chamava ele de Tatá, o Tatá faleceu e tal, ele ainda chegou a ver como o museu ficou, mas, né? E aí a gente perdeu o Tatá. Acho que vocês já devem ter ouvido falar do Antônio Brancaleão também. E então o Antônio sempre foi muito incentivador das nossas pesquisas, incentivador de tudo. Aí nesse momento que eu estou trabalhando nas estelas, que as estelas são, inclusive, o mestrado e doutorado do Pedro Luiz von Seehausen, se depois vocês quiserem procurar, o Pedro faz um trabalho muito legal em 3D com as estelas. Ele está fazendo uma reconstrução das estelas em 3D, é muito legal o trabalho dele. Aí a gente foi. Cadê? Aí eu tentando passar de novo. Cadê meu amigo? Isso. Aqui é o momento que a gente termina a sala. Era assim que estava no museu. Só fiz uma pausa dramática. Esse é o momento que a gente está terminando a sala. A gente termina 2 dias depois a sala egípcia do Museu Nacional. Então vocês conseguem ver que não tinha sobrado nada. Caiu tudo, uma coisa em cima da outra. E a gente estava nesse momento, já assim, quando a gente estava finalizando a sala, numa conversa assim, tá, e daí, o que a gente vai fazer? O de sempre, né? O que a gente vai fazer? Aconteceu e pá. Pode passar, por favor, Nick. Olha como eles eram pré-incêndio. Lindinhos, né? Por que eu trouxe o Chaves, que é o material que eu estudo hoje? Ah, aconteceu, pá, não sei o quê, parará pão duro, museu já era. Já era? Esses bonequinhos que tem, muita gente chama de bonequinhos. Esses bonequinhos todos já eram ou não? Já eram, não. Porque os Chaves, eles são feitos de faiança. A faiança, ela tem todo um preparo para ser feita desse jeito. Que nem o Chabit azul, ele tem 2 queimas. E esse Chabit, que é um pouco mais marrom, ocre, ele tem 3, 4 queimas. Então, assim, eles já foram queimados. Eles queimaram de novo. Henrique, por favor. Tá chato isso? Olha como eles estão hoje. É o mesmo. É o da primeira foto. Mais uma queima ficou dessa forma. Ficou dessa forma. Então, assim, quando eu falei para vocês, eu não sei se a professora Semira nos falou que eu chamei de uma nova coleção, e a gente chama de uma nova coleção, que é algo que a gente tem que chamar mesmo, porque não é mais a mesma coleção que a gente tinha no Museu Nacional antes do incêndio. A nova coleção é isso. A gente trabalha com isso. Ah, tá, mas aí vocês trabalham com um negócio que pegou fogo, que não sei o que e tal. Sim. Mas é aquele mesmo Chabit? É. Mas ele está deformado, não sei o que. Isso só mostra que mais uma queima desfigurou o Chabit. Da coleção egípcia do Museu Nacional, que a gente tinha 218 Chabits, hoje nós estamos com 280. Por que nós estamos com 280? Eles quebraram, né? Na verdade, eles explodiram durante o incêndio, e aí a gente tem o que a gente chama de essa nova coleção, porque eles explodiram, já era, e eu trouxe esse deformado porque eu acho que ele é muito bonitinho, melhor do que um que explodiu. Quantos que havia antes, Maria? 280, que a Cíntia Ferri Gama. Cíntia Ferri Gama colocou na tese dela. A Cíntia fez uma tese maravilhosa sobre Chabits, que foi pré-incêndio, e agora eu estou fazendo essa que é pós-incêndio, que a gente já está com uma outra coleção. Então, no meu doutorado, a gente está com 180 Chabits. Mas por quê? Porque nós estamos trabalhando com fragmentos. Tem peças que são 3 milímetros, mas a gente salvou tudo. A gente resgatou tudo. Então, assim, o Museu Nacional, a gente conseguiu fazer um resgate muito bonito do material. E
Gente, olha eu de novo. A gente conseguiu fazer um resgate muito bonito e também conseguiu, como eu chamo da nova coleção, fazer essa nova coleção. Então tem o que a Cíntia colocou antes, o que o professor Antônio Brancaleon também falou antes, e agora nós temos uma nova, porque, gente, o que é isso? Alguém me fala, dá para você ver o que é? Alguém consegue ler algum hieroglifo aí? Não lê. Não lê porque se perdeu, sabe? Mas se perdeu o hieroglifo, mas não se perdeu a peça. Não se perdeu aonde a peça estava antes do incêndio e não se perdeu o contexto. Então, ainda é uma coisa extremamente importante. Né? E eu vou tentar passar de novo. Olha lá, eu tentando passar de novo. Agora que a gente vem para uma coisa que aí é meu coração. Se Miriam não sabe, eu vou chorar. Se Miriam não sabe, eu vou chorar. A Chamois Sul, eu vim para o Museu Nacional para trabalhar com escaravelhos do coração. E eu trabalho com escaravelho do coração desde sempre. Eu não sei se vocês sabem, mas o escaravelho do coração, ele nada mais é do que esse besourinho sacana que os egípcios colocavam dentro das múmias, escrito que, ó coração de minha mãe, ó coração de minha existência, não se levante contra mim em falso testemunho. O escaravelho de coração, ele era colocado dentro das múmias para que ele não deixasse o coração falar tudo que a múmia fez de errado na vida. E eu sempre estudei escaravelho de coração, e a gente fez esse trabalho com a Chamois Sul de raio-x em 2004. E aí, ok, fizemos o trabalho, os escaravelhos que vocês estão vendo aí. Esse que vocês estão vendo aí é o que a gente recuperou pós-incêndio. Então, assim, o incêndio ele também trouxe muitas coisas boas, assim, claro. Chamois Sul se foi. Mas a gente tinha muita coisa sobre a Chamois Sul. Muito trabalho de raio-x, de tomografia, de tudo mais. A gente sabia que tinha um escaravelho no coração dela, mas não sabia como ele era. E aí tá um escaravelho no coração da Chamois Sul, que a gente está divulgando aos poucos. Mas ele é lindo e sim, ele tem o capítulo 30 do Livro dos Mortos, que é o capítulo mais importante para os egípcios quando você vai colocar os escaravelho do coração dentro de uma múmia. Tanto que, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas Tutankhamon tinha 5 escaravelhos do coração. Então, assim, é uma coisa que, né? Eles são feitos mesmo para burlar o mundo dos mortos. Porque o que o escaravelho do coração ele fazia? Ele trazia para o morto tudo o que o morto tinha feito de errado. Ele fazia assim, tá bom, você errou nisso, você errou naquilo, você errou naquilo outro, beleza. Mas deixa aqui que vai passar. Era isso a função dele, do besourinho. Como dizia Antônio Brancaleon de novo, do besourinho, né? Do rola-bosta, que como todo mundo chama. E, gente, mas tá um entra e sai, meu Deus do céu. Parece minha internet. Tá, obrigada. Então, o que a gente está fazendo hoje é isso. A gente está fazendo a preparação do inventário de uma nova coleção, que não é uma nova coleção, mas a gente tem que chamar mais ou menos dessa forma. É uma coleção pós-incêndio. É algo que mudou e mudou drasticamente. E também estamos fazendo os estudos, estamos divulgando os trabalhos, fazendo exposição, inclusive vai ter a Sêmina agora, que vai mostrar todo o trabalho nosso pós-incêndio novamente. E se vocês quiserem participar, é online. Vocês estão convidados. Gente, eu acho que é isso, porque assim, eu gosto de bate-papo, eu não gosto de ficar falando, eu não consigo. Eu sou essa professora que fica só falando sozinha. E isso é a gente. Aí, um dia que foi maravilhoso, foi o dia que a gente reabriu o museu, uma parte do museu, na verdade. Isso aí é a gente. Eu sou de saia rosa, que destoa de todo mundo, porque eu quis chamar a atenção de saia rosa.
Semi. Muito obrigada, Marina. Vamos abrir, então, para a gente conversar um pouco, fazer algumas Eu acho perguntas. melhor conversar, gente, do que eu ficar falando sozinha. Vamos lá. Eu tenho várias questões, mas vou deixar o pessoal começar primeiro. Eu acho mais educado. Então, quem quiser começar as questões, eu tenho algumas também, mas vou deixar vocês começarem. Quem que quer falar? Vai ser só você, pelo menos. Não, eu conheço o Ivan, meu filho, falador. Olha lá a cara dele. Eu tô aqui esperando também os meninos, né? Pode falar, Ivan, primeiro. Pode puxar a fila, por favor. Teve uma mão O levantada. André também quer falar. Ivan começa, depois o André fala. E vamos. O André fala, Semi, e aí depois dos meninos eu falo. Tá bom, então. Deixa eu só apresentar para vocês, para quem não conhece, o Ivan é meu companheiro, parceiro. Companheiro não, parceiro. Companheiro é casal. Nós não somos um casal, nós somos parceiros. Tu mudou de casamento agora, foi? É meu companheiro de trabalho. A gente tem vários trabalhos juntos, né, Ivan? Ele é professor da PUC de Goiás, tá? Então vamos começar. André, começa fazendo suas questões, depois a gente passa para o professor Ivan. Pode ser? Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde, né? Eu gostaria de perguntar sobre o Chabit de Haren Makti, acho que esse é o nome, não sei como pronuncia, que é um objeto que a gente está fazendo com o Gemão um trabalho didático, né? Um projeto de trabalho didático, e eu particularmente vou estudar esse objeto, né? Eu gostaria de perguntar se tinha alguma bibliografia que eu poderia acessar sobre ele que você recomenda. Eu recomendo, depois eu mando para a professora Semira, mas ela manda para você a dissertação da Cíntia e os textos do professor Antônio, mas é só o que a gente tem sobre ele, a gente não tem quase nada sobre ele. E, inclusive, eu não consigo afirmar para você se sobrou ele ou não, porque a maioria dos nossos Chabits que sobraram do Museu Nacional, como eles explodiram na hora do incêndio, você não consegue ler tudo direito dos hieroglifos. Então, nós estamos pesquisando sobre isso. Mas eu posso ver com os meus colegas e me falar, André. Muito obrigado. Imagina. Ô Marina, esses Chabits, me corrija se eu estiver errado, mas eles eram colocados juntos com a múmia para servirem de assessores no mundo dos mortos, é isso? Qual que é a função deles exatamente? Fazer tudo que o morto não quer fazer. Limpar a casa, fazer comida, essas coisas todas. Essa é a verdade. Gente, eu brinco demais, mas é porque, assim, eu fiquei muito mexida com essa palestra, desculpa. Mas, assim, os Chabits, eles eram como se fosse um morto. Então, assim, o morto acordou e vai fazer café. Era o Chabit que fazia. O morto acordou e vai ao toalete. Era o Chabit que ia. Então é por isso que a gente tem, inclusive, mas aí também já vem uma coisa de hierarquia, pessoas que tinham muito mais Chabits que os outros. Tinham pessoas que tinham 3, 4, tinham pessoas que tinham 300, né? Então, assim, os Chabits, eles eram utilizados dessa forma, para fazer tudo no mundo dos mortos para a pessoa. Por isso que todos eles levam o nome da pessoa. Todos eles levam o nome. Entendi. Então, eles eram servidores dessa pessoa, é isso, né? Sim, servidores do morto. É como a gente chama, servidores do morto. Entendi. Eu pus a dissertação da Cíntia, um link para vocês baixarem ela, tá bom? Vamos, então, para o professor Ivan, depois o Lucas tem uma questão. Ivan, a palavra é sua, por favor. Ok, então, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Marina. Obrigado pela fala. Obrigado, Semira, por me estender o convite, né? Marina, eu queria saber um pouco mais sobre como é que está a situação das coleções de uma maneira geral, mas da egípcia mais especificamente, hoje, né? Algumas coisas se perderam, algumas coisas você conseguiu resgatar, a boa parte, né? Você disse que explodiram, né? Que foram destruídos no incêndio.
Mas no começo da fala, você disse que algumas coleções, quando caíram umas sobre as outras, preservaram. Então, eu queria saber um panorama do que foi preservado, né? Se você consegue dizer mais ou menos assim, o que foi preservado nesse processo. Professor Ivan, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Primeiro que, assim, eu só trabalhei na sala egípcia e na sala dos samaquianos, né? Não entrei nas outras salas. Então, assim, professor Ivan, foi muita coisa preservada, porque nós tivemos a sorte, vamos dizer assim, a sorte que no momento que caiu, né? Que caiu, uma sala caiu em cima da outra, a gente conseguiu preservar muita coisa. Só que, assim, a gente perdeu a questão das múmias e tudo mais, mas isso foi questão do fogo, né? E em relação ao museu inteiro, eu não posso dizer, mas das partes que eu trabalhei, consegui preservar muita coisa, está tudo muito bem acondicionado agora, no que a gente chama de como se fosse um novo campus, que é embaixo da Quinta da Boa Vista. Então tá tudo super lá, tá tranquilo, e a gente consegue ter trabalho no material sem problema nenhum. Agora, claro que tiveram coisas como esqueletos que a gente perdeu, essas coisas não teve como, né? E das múmias, eu acho que a gente conseguiu preservar, interessantíssimo por sinal, a gente preservou as múmias egípcias, os ossos de algumas. Então, assim, eu acho que a gente... Gente, peraí, minha internet. Eu estou ouvindo bem. Nossa, deu uma pausa aqui, credo. Eu toda feliz falando, dá uma pausa na minha internet. Falei, gente, pelo amor de Deus. Mas pra gente estava tranquilo. Pra gente estava tranquilo, não pausou. Então tá bom. Então, professor Ivan, acho que assim, do que a gente pôde salvar, a gente salvou muito mais do que imaginava. Porque eu tinha certeza que tinha perdido tudo. Todo mundo tinha certeza que tinha perdido tudo, né? Como a gente viu nas fotos antes e tal. E os estudos que estão sendo feitos hoje pela equipe do Museu Nacional, pelos alunos, e por quem quiser estudar também, claro, eles são muito voltados ao que aconteceu pós-incêndio, as mudanças morfológicas de todo o material, de tudo. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente tem que pensar que isso pode acontecer com qualquer museu, como aconteceu em Notre Dame há pouco tempo, né? E aconteceu em Lisboa, né? Eles perderam em 78 o Museu de Ciências Naturais. Nossa, verdade, eu esqueci de Lisboa. Excelente lembrança. Vou até botar aqui. Excelente lembrança que eu tinha esquecido de Lisboa, obrigada. Mas Só isso, professor Ivan, por enquanto? Por enquanto, vamos deixar outras perguntas. Lucas estava com a mãozinha levantada, cadê ele? Oi, a minha pergunta era mais ou menos igual ao do Ivan, porque se sabia que antes do incêndio era o maior acervo, né, de material egípcio na América Latina. E hoje em dia a gente não acha muitas informações. Então, como é que está o panorama, mais ou menos? Lucas, obrigada pela pergunta. Continua sendo o maior acervo. Continua sendo o maior acervo da América Latina. Mesmo após o incêndio. O acervo egípcio continua sendo maior, mesmo após o incêndio. Isso é uma coisa boa que o Museu Nacional está preservando. Mas as coisas não estão abertas, né? Elas não estão abertas. Lá no museu? Sim, Semi, tem coisas que estão abertas, sim. Você está aberto agora, você consegue entrar no primeiro pavimento e andar um pouco lá, que está tendo uma escavação agora, do professor Marcos André Torres de Souza, com a Andréia, e eles fizeram uma escavação e acharam o que eles não têm certeza ainda, se é uma cozinha, se é um banheiro de Dom Pedro, ainda estão vendo o que é, mas
Mas é muito lindo. Se vocês entrarem lá no perfil do museu, vocês vão ver que a escavação está muito bonita, muito bem feita. Lucas. É outra pergunta agora, desculpa fazer À vontade. É porque no site do museu tem algumas peças que estão lá para a gente ver online, né? Vocês estão no projeto de trazer mais imagens, assim, para ver em casa mesmo, pelo site? Sim. Nós temos esse projeto, nós vamos, assim, pelo menos da minha parte, da parte que eu estou estudando com meus orientadores, né? Que é a professora Cláudia e o professor Renan, a gente tem esse projeto de trazer todas essas informações. Só que a gente ainda não pode no momento, porque, vamos dizer assim, está muito recente. Acho que deu para entender. Entendeu, Lucas? Sim. Obrigada. Fazer mais uma questão? Nara, professora Nara. Professora Nara é professora da UF, tá? Trabalha junto comigo. Professora, a palavra é sua. À vontade. Ei, Marina, obrigada pela sua participação. Eu vi que você ficou bastante emocionada, né, de falar sobre o que aconteceu e todo o processo. E me interessou bastante essa sua afirmação de que hoje é uma nova coleção, é uma outra coleção. E eu compreendi, né, o que você falou. Eu não entendo nada de história antiga, já falei para a Semires, quando ela der aula, vou fazer o curso com ela. Mas eu estou no projeto com ela da gente montar materiais didáticos, eu trabalho com ensino, materiais didáticos para a rede pública aqui de Uberlândia, baseado nesse material. E eu fico pensando que a gente está partindo da antiga coleção, né? E você está mostrando uma nova coleção, que é o mesmo objeto, mas é um outro, é o mesmo, mas ele é um outro. E esse processo todo que vocês viveram, que é um processo muito doloroso, eu acho muito difícil, realmente, porque são pesquisadores se dedicando, né, a uma coleção há muitos anos e, de repente, isso vai se perdendo. Mas como você também disse, de outras descobertas. Esse processo, ele é todo documentado, Marina? Vocês têm essa documentação desse processo de recuperação? Igual essas fotos que você trouxe. Tem alguma pesquisa sobre? Porque eu acho que isso é muito interessante também, a gente trazer para o nosso trabalho, né? O que a gente está fazendo. De falar de forma didática dessas coleções, que não é mais a mesma, né? Claro, obrigada pela pergunta, professora Nara. Sim, tudo é documentado. Tudo. É extremamente documentado. Tanto que eu tinha feito uma apresentação que ia levar horas de um monte de coisa. Tudo é extremamente documentado. Cada passo que a gente dá dentro do Museu Nacional e vamos falar assim, fiapinho de coisa que a gente tira, tudo é documentado. Então, assim, o museu tem acesso a tudo, o museu está com toda essa documentação, todo mundo está com essa documentação, porque é importante para o futuro, né? A gente precisa passar isso para todos. E a nossa ideia é passar isso para todos. Que todos tenham esse conhecimento. Mas a gente ainda tem que ter o momento certo de passar. Mas está tudo documentado. Tanto que, quando eu mostrei para vocês aquele slide da escavação, por exemplo, o último slide que eu mostrei falando sobre a escavação dos ossos, né, da sala de antropologia biológica, ali a gente fazia a documentação a cada centímetro que a gente mexia. Então, assim, tá tudo certinho. Isso aí não tem o que falar, professora. Ô, Marina, Marina, obrigada. Pegando um gancho nessa fala da professora Nara, você falou que os chabitis, né, eram feitos de faiança, que é uma cerâmica isso? Eu fiquei nessa dúvida. E pelo que eu entendi, no seu doutorado você está trabalhando justamente a recuperação morfológica desse material. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
esse teu trabalho atual do doutorado, que é justamente recuperação desse material, desses chabitis ou chabits. Chabits. Cada um fala de um jeito. Cada um fala como tá afim. Na verdade é isso. Mas eu chamo de chabits. Na verdade, o que eu estou fazendo? É a recuperação deles, a forma morfológica e principalmente, como eu falei mais cedo, né? A questão de que eles terem sofrido mais uma queima. O que isso mudou neles? Então, assim, a gente consegue ver que tem chabits que estão cheios de pedaços de madeira, por exemplo, e essas coisas. Então, a gente está fazendo todo um estudo com a ajuda do pessoal do próprio museu e da COP, né, para poder entender o que está mudando nesses chabits. Porque não são só os chabits do Museu Nacional que pegaram fogo. A gente sabe de chabits que estavam dentro de tumbas egípcias que também pegaram fogo. Então, assim, tumbas egípcias pegam fogo sempre, né? Então, a gente está usando todo esse tipo de comparativo. Quando eu fui a Londres para fazer esse comparativo com os chabits lá do British Museum, que são da mesma época dos nossos do Museu Nacional, totalmente diferente. Tudo totalmente diferente. Então, assim, é interessantíssimo a gente ver o que mudou em um, o que mudou em outro, e para que a gente possa também saber, olha, peraí, isso aqui é uma coisa recente. Não é uma coisa que aconteceu lá na época dos faraós. Foi uma queima recente e tudo mais. Então, essa é a nossa ideia. Ô, Marina, e eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, porque assim, ó, tem muita gente que entra na faculdade, né, na graduação em História, apaixonado por Egito. Né? Eu já ouvi essa história várias vezes, acredito que o professor Ivan deve ter ouvido também, né? Principalmente a gente que trabalha com história antiga, depois eles acabam se perdendo, né? Vão para outros estudos e desencanam do Egito. Né? Mas muitos entram com essa, talvez influenciados por filmes, né? Por toda a suntuosidade mesmo da cultura egípcia transmitida na contemporaneidade. Né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, porque eu estudei com a Marina, como eu falei para vocês, e a Marina não estudava Egito, ela não estudou Egito no TCC, embora a gente tivesse duas professoras de história antiga que não trabalhavam com o Egito, né? Uma era professora de história de Roma, a outra de história da Grécia, mas ela não estudou história antiga no TCC. Depois do mestrado ela foi para o Rio para trabalhar no Museu Nacional. Então eu queria te ouvir um pouco assim, ó, o que você fez na graduação? Como que você foi para o Rio? Como que você entrou no Museu Nacional? Foi por meio do mestrado? Né? O que você fez? Te ouvi um pouquinho melhor falar do teu mestrado, que eu acho que o pessoal está curioso, até para entender como estudar Egito no Brasil, sabe? Eu ouvi um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que está curioso para saber sobre isso. Bom, vamos lá, primeiro você me fez rir. Realmente, eu fui para estudar Egito. Mas aí eu percebi que na Unesp Franca não ia dar certo, mas nós não vamos entrar nos pormenores da Unesp Franca, né? E aí, o que eu fiz? Quando eu estava na metade da graduação, eu conversei muito com a professora Celeste. E a Celeste foi quem me apresentou o Antônio. E ela falou, olha, fala com o papai, não sei o quê, porque ele é egiptólogo e tal, não sei o quê. E aí eu falei, tá, vou conversar com ele, meio assim. Quando eu entrei na faculdade com 16 anos, eu estava com 18, 19, quando eu fui conhecer o Antônio, eu falei, peraí, que eu chamei minha família inteira para junto. Eu falei, não, peraí, que vai todo mundo, como é que o cara quer me encontrar em São Paulo, se eu nunca fui para a capital, aqueles pormenores, aqueles furdunços. Foi super legal. Fomos para lá, o professor Antônio, maravilhoso. E aí ele falou, você quer estudar? Eu falei, quero. Ele falou, então vai. Mas eu também não vou deixar barato. Vai, mas eu vou cobrar e vai ser isso e aquilo. E dito e feito. Então, assim, como o professor Antônio também já conhecia a professora Celeste, foi muito mais tranquilo para mim em relação a isso. Eu fiz, sim, a minha graduação falando sobre Minas Gerais, né? Sobre sincretismo religioso de Minas Gerais, mas sincretismo religioso é algo que sempre me atraiu, vídeo, né?
é algo que sempre me atraiu. E aí eu fui com o professor Antônio, comecei a ter um relacionamento com ele, de falar, professor, como é que a gente faz isso? Professor, como é que a gente faz aquilo? E o professor Antônio começou a me incentivar de uma forma, assim, você vai fazer, vai ser isso e aquilo. E eu falei, eu não vou para o Rio de Janeiro. Eu não vou estudar no Rio de Janeiro. Eu sou do interior de São Paulo, o que eu vou fazer na cidade grande? Vim para o Rio de Janeiro, estou aqui e hoje levo a memória do professor Antônio eternamente, porque eu não tenho o que falar dele, a não ser só elogios. Eu acho que cada um daqui que está me ouvindo nesse momento, estudar egiptologia não é fácil, estudar egiptologia não é barato, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, é prazeroso demais. Demais, vale muito a pena. E aí, no seu mestrado, você estudou essa múmia, né? Como é o nome dela, gente? Foi essa múmia mesmo que você estudou? Não, eu estudei só o Escaravelho Coração. Mas aí não foi nenhum do Brasil, porque eu nem sabia que tinha na Chamunçu, Escaravelho Coração à época. Mas a gente estudou Escaravelhos Coração do mundo, assim, sabe? Que foram achados foi achado no Egito, mas estava em tal coleção e não sei o quê. Então a gente tem uma lista de Escaravelhos Coração que estão em museus pelo mundo. Foi isso que eu estou no mestrado. Aí agora o doutorado não, o doutorado ele é muito mais específico. Porque agora o doutorado é o Museu Nacional. À época, a gente não tinha, como eu e o Antônio, a gente gostava muito de Escaravelho Coração, a gente não tinha à época como estudar o Escaravelho Coração aqui no Brasil, porque só tinham 2 no Maio. E aí a gente foi descobrir que tinha da Chamunçu logo depois, mas aí eu já estava no mestrado. Né? Quando a gente fez a tomografia da Chamunçu, eu já estava no mestrado, então a gente não sabia. Então, eu só sabia de 2 no Brasil. Então, eu fui estudar com uma coleção fora do Brasil. Alguma outra questão, pessoal? Semiramis, eu estava muito curioso com essa questão da formação também, né? E você fez a pergunta. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais direcionada, né, para o trabalho no doutorado. A questão da descrição morfológica, né, é uma questão, vamos dizer assim, da integridade do objeto, do quanto essa coleção se preservou ou não, né? Alguns eu imagino que estão mais preservados, ou é um trabalho que também tem, assim, uma perspectiva de o quanto o fogo, né, e essa quarta queima, como você disse, alterou a constituição química dessas peças, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre exatamente quais são as mudanças, né? Talvez você também não tenha todas as respostas ainda, mas quais são as possíveis mudanças, né, que você está percebendo nessas peças? Muito, muito interessante, Ivan, essa sua pergunta, porque assim, eu acho, o que eu estou achando interessante? Quando eu fiz essa comparação, porque o meu trabalho agora a gente está fazendo uma comparação com chaves do Museu Nacional pós-incêndio e com os chaves do British Museum, que não sofreram um incêndio. Mas todos eles possuem um núcleo igual. Que nem os museus explodiram, mas o núcleo continua branco. Mas peraí, mas se explodiu e sofreu água, e gato passando, rato indo para um lado para o outro, e não sei o quê, como é que continua, né? Branquinho o núcleo e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo de análise. Uma outra análise que a gente faz é da coloração. A coloração é muito interessante, porque você tem chaves em que você pega a dissertação da Cíntia, e eles são azuis, mas hoje eles são pretos, mas não são pretos por causa da fuligem,
Eles são pretos por causa de mais uma queima. Tá, mas tem outros que eram verdes e hoje eles estão vermelhos. Então, assim, é algo que a gente está fazendo uma pesquisa que está muito interessante por causa disso, sabe? A gente está começando a ver uma diferença e está usando com comparativos de outros materiais de outros museus. Eu fui ao BIT, a gente pretende ir a outros, né? E aí, qualquer coisa eu mando para vocês. Eu não sei se eu respondi direitinho o que você queria. Não, respondeu, era isso mesmo. Eu fiquei muito curioso com aquele interior branco da imagem que você mostrou, né? Eu estava esperando um pouco mais de imagem, confesso, mas eu achei muito... Eu não posso divulgar muita coisa. Desculpa a todos que estão presentes. Eu até conversei isso com a professora Semira, mas a gente não pode divulgar muita coisa. A gente só pode divulgar tal e tal coisa, e a gente não pode divulgar muito. Mas o interior branco, ali você vê que é o interior que ele explodiu, e ele não tinha nenhuma fissura, ele não tinha nenhuma quebra, nada antes do fogo. Porque os que já tinham fissura, já tinham quebras, eles têm um meio mais escuro, um pouquinho mais escuro e tudo mais. Então isso é interessantíssimo de ver. É que a gente não pode, eu peço desculpa mesmo a todos que estão presentes. Não, tranquilo. Mas você responde a pergunta assim. Eu acho que é o Gabriel que está com a mãozinha levantada. Está como arquivista, mas eu acho que é o Gabriel. O arquivista? Pode perguntar, eu acho que é o Gabriel. Perdão, no caso, é mais uma pergunta que não tem muito a ver com o Egito em si, mas com relação aos museus, porque, tipo, pelo menos até onde eu sei, os arquivos, no geral, tem alguma espécie de mania de construir eles perto de coisas inflamáveis, eu acho. É uma pergunta, porque aqui o CEDIS, por exemplo, aqui da UFO, ele tem um laboratório de química do lado que pode explodir a qualquer momento também, por exemplo. E tem uma coleção de vinil lá que é inflamável. Então eu não sei se existe algum tipo de padrão nesse negócio de construção. Mas pode ser uma pergunta meio idiota, mas é uma coisa que vem na cabeça agora. Você entendeu, Marina? Porque não é uma pergunta idiota. Não é uma pergunta idiota. O nosso fogo começou dessa forma, entendeu? Então, assim, não é uma pergunta idiota. Se tivéssemos tido mais precaução, se tivéssemos tido algumas outras coisas, tudo bem, não teria acontecido, mas o nosso fogo foi desse mesmo modo. Então, o que eu e outras pessoas conversam com o pessoal de outros museus do Brasil vamos tomar cuidado, sabe? Vamos tomar cuidado porque é muito fácil de pegar fogo. É muito fácil de pegar fogo. Deixa eu só responder o Jonatas aqui. Jonatas, não teve muito na minha época, tô te respondendo aqui, tá? Não teve, na minha época teve muita dificuldade, mas hoje, se você quiser, tem vários professores que podem te ajudar a estudar Egito. Então, qualquer coisa, você pede para a professora Semiramis, ela manda meu número, a gente conversa, porque tem, sim, vários professores que podem te ajudar. Tem a professora Cláudia, tem o professor Pedro, tem o professor Marcos Davi, tem bastante gente. Pode ficar tranquilo em relação a isso. No MAI, tem muita gente estudando Egito, Marina, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP? Tem muita gente trabalhando com o Egito também? Eu acho que o Museu Nacional deve ser o lugar que tem mais gente trabalhando no Egito hoje, no Brasil, acredito. Mas hoje a gente tem um grupo maior do que o do MAI, mas se você parar para ver, nós somos cria do MAI, né? Todos nós somos do MAI. Eu sou cria do MAI. Eu, o professor Antônio primeiro me levou para o MAI. E o MAI tem pessoas excelentíssimas estudando Egito lá. Não é porque é tudo amigo meu, não, mas que eles são bons mesmo. Eles estão fazendo um trabalho muito legal mesmo. E em breve espero que eles também divulguem o trabalho deles, porque eles estão fazendo um trabalho muito bom. O MAI tem o professor Wagner Porto, que é o orientador, e Wagner faz um trabalho muito bom mesmo.
Eu queria só comentar, quando a Marina falou que o incêndio é muito fácil, né, respondendo ao Gabriel, tem 12 anos que eu estou na PUC. A gente tem dois institutos, a gente tem 3 institutos, né, mas 2 que são mais importantes, assim, um para História e o outro para Arqueologia, que é o IGPA, o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, e o IPHBC, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, né, onde a gente tem documentos e tal. O IGPA, desde que eu entrei na universidade, ele teve início de incêndio 2 vezes. Existe uma coleção de filmes, porque a gente teve um documentarista, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, que foi professor do IGPA, e ele trabalhou no projeto Rondon, então ele tem muita coisa sobre etnografia indígena, e tem os filmes, gente, os rolos de filmes guardados lá, né, numa sala com ar-condicionado no talo, mas aquele material é altamente inflamável, né, então a gente já teve 2 vezes início de incêndio lá, o mais recente foi por agora, não sei se 2021, 2022, então, assim, rapidamente, né, foi resolvido, foi socorrido, né, mas realmente são espaços que a gente nem imagina, né, mas que eles são muito perigosos para focos de incêndio mesmo. Ivan, o IGPA eu conheci ele quando eu fui trabalhar em Goiânia. Ah, você esteve aqui? Sim, quando fui fazer arqueologia de contrato. E aí, estive em Goiânia e aí eu conheci o IGPA. Sabe que a época eu nem tinha pensado nisso que você está falando. Agora que você falou, me veio a memória que é igualzinho o Museu Nacional. Para pegar fogo é assim, ó. Para pegar fogo, o IGPA também é muito fácil. E o IGPA é lindo. Vocês têm um trabalho maravilhoso aí. Parabéns. Parabéns, tá? Porque eu não sou diretamente, mas eu vou repassar seus parabéns. Imagina. Quando eu fui um trabalho muito rápido, mas eu consegui conhecer o IGPA, e o IGPA é outro que é fadado a pegar fogo fácil. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Depois do que aconteceu com a gente no Museu Nacional, a gente tem que falar isso. Tudo é fadado a pegar fogo fácil. Por que o MAI hoje não é fadado a pegar fogo? Porque o MAI já tem toda uma preparação. O MAI, eles já tiveram muito mais investimento, que aí eu também não vou entrar em questão política, essas coisas todas. Mas o MAI tem muito mais investimento. Então, o MAI, eles têm tudo, assim. Acho que é um dos... Eu acho que o melhor laboratório que tem de arqueologia hoje no Brasil é o MAI. Eu acho que hoje é o melhor laboratório que tem, porque o MAI-USP, eles pegaram tudo que a gente fez de errado, que todo mundo fez de errado, inclusive o Goiânia fez de errado também, todo mundo fez de errado, e o MAI falou, isso não vai acontecer mais. Bom, mas não voltar. Gente, pelo amor de Deus. Ô Marina, eu não me lembro as causas exatamente do incêndio. Vocês se lembram? Eu não me lembro. Só lembro que foi 2018. 2 de setembro de 2018, curto-circuito. Foi um curto-circuito, então. Curto-circuito. Porque em 2018 teve um incêndio no Museu Nacional e em 2021 teve na Cinemateca. Não sei se vocês se lembram de São Paulo. Perdeu muito material também. Foi o mesmo motivo, né? Foi o mesmo motivo. O mesmo motivo. Então, o nosso 2018 foi curto-circuito. E isso já está aprovado, isso não tem nem o que discutir, porque tem gente que fala, tá caro o fogo. Não tá caro o fogo. Foi curto-circuito mesmo, que você consegue ver direitinho onde as chamas começaram. Se voltar uma das salas que eu mostrei, que é a sala da antropologia biológica, foi ali que começou. Aqui tá com tudo revirado, foi ali que começou. E aí depois ela estende para o Museu Nacional todo. E domingo à noite, gente, Rio de Janeiro, ninguém tá, né? E foi aquele caos que foi, mas foi curto-circuito, sim. Já foi provado, já tá tudo certo. Porque tem gente que fala, jogaram bomba, não sei o que, no museu. Mentira! Foi curto-circuito, infelizmente isso acontece. É um prédio antigo,
que estava com pouca manutenção e aconteceu, sabe? E hoje a gente tem que ficar lidando com o que aconteceu. Mas, assim, acho que podia ter sido feito alguma coisa? Podia, mas, né? Foi. E o museu hoje está se precavendo bastante em relação a isso. Bastante. Ô Marina, uma outra coisa que assim, é interessante a gente pensar, né, que mesmo com esses desastres todos, né, sempre novas coisas vêm à tona, né, porque, por exemplo, você falou na sua fala, né, você começou a falar na sua fala que teve esse desastre e agora os arqueólogos estão encontrando salas que não se sabia que existiram um dia no museu, né, ou melhor, não no museu, mas no palácio que um dia foi esse museu, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, acredito que você saiba da história desse prédio. Esse prédio era um palácio do Dom Pedro, é isso? O que foi encontrado agora? O que está sendo encontrado? Você tinha até falado comigo, comentado comigo no WhatsApp, né? Estão encontrando uns banheiros, umas coisas do antigo palácio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que foi esse palácio, e se foi um palácio, posso estar errado, e o que está sendo encontrado. E, assim, voltando a essa questão do desastre, né? Você falou, né, que a múmia, não se sabia que a múmia da... Qual é o nome dela? Da Chamois-Su, a múmia da Chamois-Su tinha um escaravelho coração dentro dela, é isso? Não sabia, e aí se descobriu depois do desastre que ela tinha esse escaravelho, porque a múmia, ela foi destruída, né? Ficou só os ossinhos ali. Eu errei, a Chamois-Su a gente sabia. Chamois-Su a gente tinha feito uma tomografia, tá? Peço desculpa pelo meu erro. A Chamois-Su eu participei da tomografia, a gente sabia que ela tinha. A gente não sabia que o Rory tinha um escaravelho coração. Desculpa, o erro foi meu, gente, eu peço desculpa a todos. É outra múmia, então, que se descobriu com outra múmia, isso. A gente não sabia, mas a Chamois-Su sim, todo mundo sempre soube. Que o outra múmia tinha esse escaravelho. Peraí que eu me perdi. Sobre o prédio do Museu Nacional, o que ele era antes e o que está sendo descoberto agora? Então, o que está sendo descoberto agora está todo mundo, nesse momento, sem saber. Porque a gente sabia que era a casa do Dom Pedro. E aí, quando o museu pegou fogo, nós começamos a fazer uma escavação em torno do prédio. Não achamos nada, claro, era só terra. E a equipe de arqueologia foi fazer o rebaixamento de uma parte do museu agora, dentro do Museu Nacional. E foi lá que eles acharam a cozinha de Dom Pedro. Só, sim, acharam a cozinha de Dom Pedro, só isso. Simples assim, sabe? É o que a gente brinca, né? Porque a gente tem que brincar, porque ninguém sabia que ela estava ali. E foi uma coisa maravilhosa, um achado lindo, que ninguém sabia, olha, vai ter a cozinha do Dom Pedro aqui. Pronto. A equipe do pessoal da arqueologia histórica, né? Eles estão fazendo todo o rebaixamento, porque a gente tem que, agora no museu, rebaixar o que sobrou do piso para colocar tubulação e tudo mais. Aí nisso, eles estão achando coisas que a gente nem imaginava. Então, estão falando aos poucos e tudo mais, mas tá muito bonito. O Museu Nacional, ele já era bonito, mas agora ele tá ficando... Ai, gente, eu sou apaixonada, não posso falar muito. Porque, assim, é para a gente pensar um pouco também, né, como essas tragédias, elas trazem coisas à tona, né? Lá no Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, mas agora teve a enchente na região ali da Quarta Colônia, onde o Ivan conhece, né? O Ivan esteve lá quando eu trabalhava lá, passeamos ali. Chegou um gato egípcio aqui para participar. Chegou um gatinho egípcio aqui para ver a palestra. Vou procurar o meu gato egípcio, peraí. Mas pode falar.
E ela é linda, né? A lá Maria Antônia, que fofinho, né? Enfim, e ali na região, né, da quarta colônia de imigração italiana, no Rio Grande do Sul, com a enchente, veio uma série de materiais arqueológicos indígenas à tona, né? Então, é uma tragédia que acabou trazendo para a gente novas descobertas, né? Pré-históricas, né? Então, é para a gente pensar também como que essas tragédias, elas trazem coisas, né? Como a Marina falou, a tragédia do Museu Nacional trouxe essa cozinha, essas coisas que estão sendo descobertas do prédio, e a própria múmia, né, descobriu que ela tinha um escaravelho coração dentro dela que não se sabia, né? Mas para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Desculpa que meu gato é egípcio do Museu Nacional, porque ele veio do Museu Nacional. Tá? Ele é egípcio, então. Ele veio do Museu Nacional, estava dando trabalho, eu tive que sair correndo. Mas eu escutei de você. Mas falar em gato, tem um gato que aparece, uma múmia de um gato que aparece nas imagens do museu, logo que você entra na coleção egípcia pelo site, né, e que foi o que chamou muito a nossa atenção quando a gente foi escolher as peças que a gente ia trabalhar no nosso projeto. Esse gato, você tem ideia dessa múmia, o que aconteceu com ela? Desse gato? Não. Só tinha uma múmia, tinha mais múmia de gato lá, você sabe sobre isso? Tinha mais múmia de gato, mas não. Eu não cheguei a ver o que aconteceu com elas, então eu não posso falar sobre. Da época em que eu entrei para fazer o resgate do Museu Nacional, eu não me deparei com essas múmias de gato, então aí eu não posso falar sobre elas, né? Mas tinham as múmias ali, dos gatinhos, que era uma coisa, eles eram muito fofinhos. Gente, múmia de gato é muito fofo, tirando o meu, que é um caos. Mas eu não sei te dizer o que aconteceu. Eu não posso falar para vocês. Peço desculpa por essa falta de informação. Que é uma coisa que a gente queria descobrir, o que aconteceu com aquelas peças exatamente, sabe? Aquelas que a gente escolheu, né? Vamos tentar descobrir isso daí. Sim, mas toda Semi é complicado. Porque, por exemplo, você me mandou algumas peças que eram de bronze. Então, o bronze, no calor daquele incêndio e tudo mais, algumas já eram, elas viraram uma coisa só, né? Teve uma que você mandou que foi a lactante, ela... A Isis, a Isis lactante. Se desfaz, porque estava muito quente, juntou com outras coisas, a água vindo, então assim, não dá para você falar assim, essa daqui, não dá para falar. A gente achou sim, a gente recuperou sim peças de bronze, mas até agora não foi identificada qual é qual. Porque, assim, eu acho importante deixar muito claro para todo mundo aqui que nem todas as peças a gente consegue identificar. Nem todas. Que uma coisa foi pré-incêndio e outra coisa após incêndio. Então, assim, nem tudo a gente consegue identificar. Então, nós ainda estamos fazendo esse trabalho, estamos nesse procedimento e vai levar um tempo. Porque a gente consegue saber, caiu em tal lugar, tá, mas caiu por quê? Caiu por causa do fogo? Caiu por causa da água? O que aconteceu? Que peça é essa? Mas essa peça mesmo é egípcia, não é egípcia? Então, assim, a gente ainda está nesse processo e é um processo demorado e bem valoroso, diga-se de passagem. Alguém tem mais alguma questão, gente? Professor Ivan, professora Nara, André Peiró, por favor. Surgiu uma dúvida agora sobre em relação ao prédio que a senhora comentou. O prédio está sendo reformado já está no processo de restauro. E segundo, existe alguma data já prevista para a reabertura total do museu? Então, eles tinham uma data que era até o final desse ano. Só que, como foram feitas as escavações do rebaixamento do piso, a data deu um pouquinho, né, mais. Então, assim, não tem data de reabertura do museu, porque ainda está vendo o que vai fazer direitinho e tudo mais. Mas, André, o museu está sendo muito bem restaurado, tanto por dentro como por fora. Ele vai ficar
o que ele é. Né? Tá ficando muito bem restaurado. Só que a data em si é um pouco complicada, porque também precisa de licitação, precisa disso, daquilo, é uma coisa que a gente sabe que é um pouquinho complicada, né? E que se dependesse de mim, o museu já estava aberto. Outra pergunta também em relação a isso, o acervo que tinha no museu, até o acervo, que pelo que eu sei tinha um acervo separado ali que não estava em exposição, esse acervo está sendo armazenado aonde hoje em dia? Nossa, desculpa, eu não liguei o microfone, desculpa, velho. Hoje o acervo do Museu Nacional, ele está sendo todo acondicionado em um lugar que a gente chama de Novo Campus, que é um campus atrás da Quinta da Boa Vista, que tem containers, tem tudo certinho, tanto em questão de iluminação, de condição climática, tudo. Então, assim, ele está todo muito bem nesses containers, sendo muito bem preservado, e tem os profissionais do museu que vão ver o tempo todo, está todo mundo lá trabalhando ainda, fazendo todas as pesquisas. Então, assim, esse acervo está sendo novamente feito, como a gente comentou no início da aula, né? Feito uma nova coleção, um novo tudo, e aí ele vai vir para a população, mas agora ele continua ali no que a gente chama de campus novo. Não sei se eu consegui te responder. Sim, ok, muito obrigado. Não tinha aberto o microfone. Mais alguma questão, pessoal? Não? Não querem saber mais sobre os Caravelho Coração? Para vocês poderem preparar para o futuro de vocês, para quando vocês chegarem no mundo dos mortos, os deuses não saberem o que vocês fizeram aqui na vida, para ele falar por vocês, esconder os erros. Porque era essa a função, né, Marina? Pelo que entendi do Escaravelho, né? Era esconder os erros do morto, né? Em vida. Sabotar. Fingir que nada aconteceu. Ele era mó sacana. Esse Escaravelho Coração era mó sacana. Mas uma coisa que eu gostava que o Tony falava assim: você fica estudando se tu rola bosta. Porque esse Escaravelho rola bosta, vocês sabem disso. Então, aí a gente tem um monte de foto e tudo mais lá no Egito dos escaravelhos, né? E tal, mas assim, gente, eu não faço mais palestra para Semílianos, eu fiquei com uma saudade do Antônio absurda. Eu não faço mais palestra para Semílianos. O Escaravelho Coração, ele era um sacana, sim, mas não tanto como o Chabites, que também era sacaninha. O legal de estudar o Egito é isso. É você ver que, poxa, você fala, mas é tal coisa e tal. Não. Ele é feito para outra funcionalidade, ele é feito para isso, ele é feito para aquilo, e você fala, nossa, mas é só uma peça. Não é só mais uma peça. Não é só mais um objeto. Não é só mais um, como algumas pessoas falam, eu não falo, adereço, sabe? Não. Então, assim, todo colar tinha um significado, todo escaravelho tinha um significado, todo anel tinha um significado. Eu acho que vocês tudo têm que estudar Egito, só acho. Falaram. Ai, pelo amor de Deus. Vamos para Roma. Mais fácil, para Grécia, gente. Mais fácil. Egito é maravilhoso, mas a gente não tem tantos especialidades, mas não aqui. Ai, gente. Alguém tem mais alguma questão? Pega o facho que Grécia não serve para nada a não ser para ter boas óperas. Agora eu arrumei confusão no final da aula. O Ivan vai ficar muito chateado com isso. Eu tô ofendido. Ivan trabalha com Grécia aí há muitos anos. Acho que é extremamente ofendido. Ivan, depois eu te conto a minha experiência com Grécia. Você me chama, eu te conto. Tá bom. Mas olha, foi a melhor ópera que eu fui na minha vida. Beleza. Não, mas tem coisas muito legais, né? No Egito também. Gente, vocês têm mais alguma questão para a gente concluir?
Não? Gabriel, Henrique, professora Nara, tudo ok? Não é questão de sacana, é questão, só rapidinho. O André F. que está palpitando aqui e ele não entra na conversa para falar conosco. Entra aqui, André, fala conosco. Você vai ser excelente. André é um colega meu do museu também, que está aqui palpitando no chat, mas não entra na conversa. André, entra aqui para conversar com a gente, por favor. Eu não posso entrar. Boa tarde a todos. Eu não posso entrar agora porque eu tô no trânsito. Mas eu Não tem tô problema. ouvindo vocês. Entra no trânsito mesmo. No trânsito do Rio, deve estar super tranquilo aí. Na verdade, eu tô em Salvador, na Bahia. Então tá mais tranquilo. Entra aí, conversa com a gente um pouquinho. Bom, mas enfim, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem alguma questão para a gente encerrar? André, quer falar alguma coisa? Não, tô acompanhando. Eu gostei bastante da exposição da Marina e do debate com vocês. Professora Nara, ok? Não tem mais questões? Lucas? Pessoal que está por aqui, João, Maria Antônia, Júlia, não? Podemos concluir, então? Não, Semires, obrigada, viu? Obrigada, Marina, obrigada, Semires. Estou muito feliz, né, de saber dessas notícias aí, que está dando tudo certo no processo de restauração. E muito, muito emocionada, assim, também com a emoção da Marina. Nara, você é uma fofa, mas assim, é que você não viu como é que eu preparei a apresentação, aos prantos. Gente, é muito lindo estar revivendo isso. E o museu vai voltar para todo mundo. E vamos esquecer quem fala mal da gente, porque a gente vai voltar lindo, todos estudando Egito. E vocês todos estudando Egito junto, menos o André. Tira o André da chamada, por favor. Mas vamos voltar todo mundo estudando Egito, lindo, leve, solto. E, gente, que precisar, é só entrar em contato comigo, tá? Muito obrigada. Eu amei. A Semira me fez chorar a semana inteira. Essa professora de vocês, ela não existe. Ela me fez chorar a semana inteira. Tô para de riva. Ela me fez chorar a semana inteira. Não, eu não. É uma história com o museu que te fez chorar, porque é uma história bonita, né? Então, como a Marina falou, ela foi para o Rio para estudar no museu, né? Então é emocionante, né? Ela lutou para chegar no museu, né? Lutou para conseguir entrar no mestrado lá, e quando vê, o museu simplesmente desmorona, né? E aí ela, já como arqueóloga formada, foi convidada para trabalhar na restauração, né? Então é emocionante. Não fui eu que fiz você chorar, é a história que você tem com o teu objeto, né? E é muito legal quando a gente vê um pesquisador que é tão envolvido com o seu objeto dessa forma, né? Envolvido. E é um objeto que é muito bonito, muito interessante, que infelizmente a gente passou por esse desastre, né? Mas como eu falei, de todo desastre, dá para a gente ainda tirar alguma coisa, né? Então é interessante a gente ver essas novas descobertas que estão sendo feitas no museu, né? A descoberta da cozinha, no prédio, a descoberta do escaravelho na múmia que não sobreviveu, né? Que ficou os ossinhos só dela, as descobertas dos próprios materiais que os pesquisadores, como a Marina, estão estudando para a gente, como no caso dos... Ai, gente, eu vou terminar a palestra sem aprender a falar essa palavra, chabitis, né? Chabitis. Mas, gente, vai deixar que eu vou ficar dando esporro nela. Se ela não falar direito, ela vai ter que dar 10 para todo mundo, hein? Chabitis. Aprendi. Chabitis. Bom, enfim, eu acho que essas tragédias, elas trazem coisas interessantes à tona, né, de certa forma, trazem também reflexões para a gente pensar sobre como a gente tem cuidado do nosso patrimônio, né, o que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia também, né, uma maior manutenção do nosso patrimônio, né, uma maior manutenção do prédio, provavelmente, né, todo mundo está
tá aí para acontecer tragédias, né? Mas existem formas de prevenção, formas de cuidado, né, que talvez poderiam ter sido realizadas, né? Então é isso, muito obrigada, Marina. O André falou que fantástico, professora, eu vou escutar. Ah, não, é sobre o podcast que eu falei para ele aqui no chat. Então é Já isso. falei, ignora o André. Ignora o André, que é pessoal, ignora o André. O André Então, o André Efgen, gente, se vocês seguirem ele também, é um egiptólogo assim, maravilhoso, sabe, nos estudos e tudo mais. Semi, você podia chamar ele também para uma palestra. Demorou, André, já está convidado. Ele é fenomenal no que ele faz, ele é fenomenal. Eu tô puxando o saco, mas depois também eu dou porrada nele. Inclusive, a gente tem hoje no Brasil, né, assim, egiptólogos muito legais, né, tem um grupo de pessoas muito interessantes, desde o professor Ciro, né, o professor Brancaleon, o Antônio Brancaleon, mas a gente tem também um núcleo mais jovem, né, formado muitas vezes por esses professores, que é a Liliane, Moacir, a Cíntia, quem mais, Ivan, me ajuda? Priscila Scoville, a Thaís, queridíssima, que assumiu recentemente o cargo de professora de História Antiga na FMG, né? Então, a gente já tem um grupo de pesquisadores aí, A Thaís faz um trabalho excelentíssimo. A Thaís faz um trabalho muito bom, sempre fez. A Thaís faz um trabalho assim, que é digno da gente acompanhar, porque o trabalho dela é muito bom, muito bom. A gente tem um grupo de pesquisadores do Egito muito interessante no Brasil, crescendo, né, cada vez mais, que eu acho que a gente pode ir aos poucos conhecendo, conversando, dialogando, né? Tem o Wellington Balen lá no Rio Grande do Sul, fazendo doutorado com a professora Katia Posner, que é um amigo meu, muito querido. Tem muita gente interessante, Priscila Scoville, né, que está aí, né, trabalhando com a gente no Brasil, e a gente dialogando. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a professora Marina, novamente, muito bom dialogar contigo. E queria agradecer também a todos vocês, professora Nara, professor Ivan, professor André, e todo mundo aí que participou, né, Lucas, Henrique, Gabriel, André, o outro Gabriel, a Maria Antônia, todo mundo, Karina, que está aqui presente, tá? O Jonatas. Um abraço para vocês, pessoal. Muito obrigada. Eu vou colocar depois a gravação lá no canal do YouTube do Gemão, tá bom? Obrigada, gente, Marina. Quer encerrar? Pode encerrar você para a gente parar. Eu que agradeço. Muito obrigada, professora Semiramis, pelo convite. Foi muito emocionante. Você me fez chorar muito esses dias, mas foi muito lindo. E nos falamos em breve para outras palestras e tudo mais. E agradeço a todos os presentes. Foi lindo. E a gente vai falar mais e mais sobre o museu, porque o museu, eu sei que é um clichê, mas o Museu Nacional vive e ele vive em todos nós. Tá? Então, nós vamos sempre falar sobre o museu. Gente, muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar com vocês essa tarde. Muito obrigada. A gente que agradece, Marina. Tchau, pessoal. Nós vamos fazer os atestados certificados para vocês de ouvinte, tá? Para quem assinou a lista. Quem não assinou, dá tempo de assinar ainda, tá ali no chat, tá? E só aguardem um pouquinho que a gente vai fazer esses atestados e mandar por e-mail para vocês, tá bom? Obrigada, professora Marina. Mandamos também o teu atestado de palestrante, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Se cuidem aí. Até mais.